Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem? Vamos seguir a leitura bíblica do Evangelho de Lucas. Se você é novo por aqui, a gente sempre, de segunda a sexta, a gente tem nosso devocional ao vivo, tá bom? E às 22 horas, a leitura bíblica. Já passamos por Mateus, já passamos por Marcos, agora estamos em Lucas. Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, curtir o vídeo, comenta alguma coisa, pelo menos um amém aí, e compartilhe o vídeo para a gente poder alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13. Diz assim: Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios que realizavam. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros galileus por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. No entanto, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não. Contudo, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso, disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la ocupar a terra? O homem respondeu: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso contrário, corte-a. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curado nesses dias, não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas! Acaso cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou seu jumento e o leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia do sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que fazia. Então Jesus perguntou: A que se assemelha o reino de Deus? A que o compararei? Este se assemelha a um grão de mostarda que um homem semeou na sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos nos seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: A que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher pegou e misturou com 3 sacos de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Depois, Jesus foi pelas cidades e pelos povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo e ensinaste nas nossas ruas. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes,
quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se sentarão à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e há primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Sai e vai embora daqui, pois Herodes quer matar você. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: Expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o que devo fazer. Todavia, preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais, até que digam: Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: É permitido ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Assim, tomando-o pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então, ele lhes respondeu: Se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair em um poço no sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou essa parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: Dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará procurar o lugar menos importante. Quando, porém, você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: Amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Então, Jesus disse ao que havia convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide os seus amigos, irmãos ou parentes, nem os seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Quando, porém, der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Bem-aventurado será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: Bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. O Senhor disse: O que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: Vá pelas ruas e pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e
Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, não se senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem zombarão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e ternamente o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e calçados nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então, começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo?
Este lhe respondeu: o seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Finalizamos mais 3 capítulos para a glória do Senhor. Eu só me despeço aqui com uma boa noite, na paz de Cristo, que o sono do justo te alcance e você tenha uma noite de paz, uma noite de tranquilidade na presença do Senhor. Deus abençoe. Boa noite.